Ali onde está escrito Scheckter está o carro de Nelson Piquet. Um pouco à sua frente, à esquerda. E aí vamos para a largada. Alan Jones tenta, Laffite tenta cortar, Pironi passa à frente, Jones fica entre as duas Ligier. Pironi primeiro, Jones segundo, Laffite terceiro, Reutemann quarto. Em quinto, uma Renault não deu para definir. E em sexto, dando a impressão de ser o nosso Nelson Piquet, deixando para trás um Renault na largada, aquilo que nós tentávamos prever. Aí vai Didier Pironi, que é o primeiro líder deste grande prêmio da Bélgica de 1980. Segundo Jones, terceiro Laffite, quarto Reutemann. Aí vem Pironi já na chicane. Estamos tentando forçar, Laffite, Reutemann. Nelson Piquet em sexto lugar, ganhando uma posição. Largou bem Nelson Piquet. O Piquet herdou a posição ali do Renault, de Jabouille. E a largada foi mais ou menos como a gente esperava. O Pironi largou muito bem, ele costuma queimar a largada. E foi isso aí. Ele largou, queimou tiquinho a coisa, foi em frente. O Alan Jones está ali atrás do Coelho. E Laffite vem ali em terceiro também bastante bem. Reutemann também conseguiu largar, mantendo a sua posição. Arnoux vem logo atrás. E observamos então o nosso Nelsinho, que está acompanhando o Boa. Aí você vê Pironi na reta, depois Jones. O terceiro Laffite, o quarto Reutemann, o quinto Arnoux. Portanto, René Arnoux conseguiu largar. Foi Jabouille quem largou mal, teve problemas e perdeu imediatamente o contato com os que estavam mais à frente. Nelson Piquet confirmando na sexta colocação. Jabouille, nós dizíamos que teve problema na largada, porque entre os dois estava Nelson Piquet. O Piquet ganha uma posição exatamente a de Jabouille. Os pilotos largaram nas suas posições originais, a não ser Pironi, que foi mais esperto que Alan Jones. Os dois estavam na primeira fila do grid, mas Pironi tomou a ponta, Alan Jones caiu para segundo. Depois tivemos uma sequência normal de posicionamento de acordo com o grid, já que em terceiro vinha Laffite, em quarto nós tínhamos Reutemann, em quinto deveríamos ter Jabouille, mas entrou o Arnoux, que estava naquela fila. O Piquet herdou uma posição em sexto lugar, logo na segunda volta do Grande Prêmio da Bélgica de 1980. E o Jabouille, problemas na largada, acaba ficando no box. E em sétimo lugar, também numa posição normal, já que estava ao lado de Piquet, Hélio De Angelis com a sua Lotus, os 7 primeiros do Grande Prêmio da Bélgica em suas 2 primeiras voltas. Temos aí o primeiro acidente, o carro número 30 que pertence a Patrese, o Errol de Patrese, e o primeiro acidente da corrida. Os dois Tyrrells vêm andando logo ali atrás de Nelsinho Piquet. Mas o Nelson já está conseguindo dar um calor ali no Renault, sabe? Eu estou achando que ele se aproximou bastante do Renault. E o Renault também se aproximou do Reutemann. A coisa tá bonita, porque esses três aí ainda não foram embora não. E o grupo que vem logo atrás está conseguindo. Olha, esse daí já vem bem atrás. Nós observamos que Reutemann, Arnoux, Piquet e os dois Tyrrell, que eram o de Derek dele quanto de Jean-Pierre Jarier, vem também bem próximos do Brabham Piquet. Alan Jones não está querendo deixar o Pironi fugir muito, mas o Pironi também não está querendo concordar com isso. Os pilotos vão completando a segunda volta e vão para a terceira. Aí você vê o Zunino, o bloco dos pilotos que estão mais atrás, Ferrari, Alfa, o nosso Keck brigando por melhores posições. Aí vem ele com o carro de número 21. E ali nós vemos Emerson Fittipaldi atrás de Tiff Needle. Tiff Needle é o inglês que substitui Clay Regazzoni no Ensign. Nós vamos para a terceira volta. Nelson Piquet já brigando por uma quinta colocação, lutando, forçando, tentando melhorar o seu posicionamento. Quem vem muito bem ali é o Jarier. Houve um início de rodada ali do carro de Patrick Depailler, mas não perturbou nada.
Foi apenas aquela curva para a direita. O Depailler fugiu um pouco de traseira, mas não atrapalhou nada quem vinha atrás. Aí esse pelotão da frente, com o Pironi, Jones e Laffite. Logo depois um outro pelotãozinho de 3 também, que é o Reutemann, o Arnoux, o Piquet e mais um que vem chegando bem, que é o Jarier. Vamos aí então, acompanhando na terceira volta Didier Pironi. Você vai curtindo pela Rede Bandeirantes de televisão e também pela Rádio Bandeirantes as emoções do Grande Prêmio da Bélgica de 1980. É a Fórmula 1 que tem a liderança do campeonato para o brasileiro Nelson Piquet. Jabouille e Jochemaz estão fora de competição neste momento. Os 2 primeiros abandonarem a prova. Aí você vê Alan Jones, que foi o pole position, está no segundo posicionamento atrás de Didier Pironi. Laffite já perde um pouco de contato com o Alan Jones. Os dois já fogem um pouco mais à frente. O francês Pironi e Alan Jones, o australiano Alan Jones. Aí Pironi, Jones, Laffite. Já vai realmente sendo formado um segundo bloco. Já vai sendo formado um segundo bloco, porque Reutemann, Arnoux e Piquet já começam a perder visivelmente contato com os que estão mais à frente. Vejam os 3, completaram a chicane. Só agora chega Reutemann para entrar na chicane exatamente, para tentar contorná-la na quarta volta, já que 3 já foram completadas neste Grande Prêmio da Bélgica de 1980, que você vai mais uma vez acompanhando com absoluta exclusividade pela Rede Bandeirantes de televisão, porque esporte é com a Bandeirantes. Senhores passageiros, a TAM apresenta o seu modelo para início de uma nova década. Super MK 600, o modelo de uma grande companhia aérea. Muito mais espaço, maior velocidade. Embarquem numa nova época. Por favor, mantenham suas poltronas na posição vertical e boa viagem. Nós vamos voltando com imagens de Zolder na Bélgica, confirmando as 6 primeiras posições, com 4 voltas no Grande Prêmio da Bélgica em 1980. Primeiro para Didier Pironi, com sua Ligier. Segundo para Alan Jones e o seu Williams. Terceiro lugar, uma nova Ligier, que é a de Jacques Laffite. Em quarto lugar, nós temos a outra Williams. Portanto, 2 marcas apenas entre os 4 primeiros postos. É do argentino Carlos Reutemann com o seu Williams. Ricardo Zunino, companheiro de Nelson Piquet, parado nos boxes. Ele está sempre dando susto na moçada. Tem sempre uma braba ramparada, sempre uma braba andando devagar, sempre uma braba espetada no muro, mas é sempre o Zunino, até aqui tem sido assim, mas ele está sempre dando susto. Nós dizemos em quarto, Carlos Reutemann da Williams. Em quinto lugar, o carro de René Arnoux, o Renault número 16 de René Arnoux. E em sexto lugar, o carro número 5, a Brabham número 5 de Nelson Piquet. Os 6 primeiros, os 6 que marcam pontos até aqui, mas neste princípio de corrida, apenas 4 voltas completadas. Vamos agora para a quinta volta de um total de 72 a serem percorridas. É a Rede Bandeirantes de televisão levando com exclusividade para você, mais uma vez, com absoluta exclusividade para todo o Brasil, o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. E também a Rádio Bandeirantes, em cadeia com a TV, com a Rede Bandeirantes de televisão, levando a você as emoções da Fórmula 1. Gil Ferreira. Conseguimos ver uma panorâmica muito interessante, aí Zunino fora do carro. Estávamos vendo uma panorâmica muito interessante do bonito autódromo de Zolder. Um autódromo realmente que dá prazer em correr. Aí entramos no carrossel, onde o primeiro pelotão, formado por Pironi, Jones e Laffite, 2 Ligier, tendo no meio um Williams, vem fazendo o carrossel. Aí vem a turma. Já podemos observar que esse segundo pelotão já está um pouco separado ali. E quem chegou bastante nessa volta foi o Laffite. Chegou bastante no Jones. E esse se afastou um pouquinho, quer dizer, o de Pironi conseguiu se afastar um pouquinho e deixou o Jones ali à mercê do Laffite. Está chegando ali Carlos Reutemann, segurando um pouco o Renault
também segurando a Brabham de Piquet e também de Jean-Pierre Jarier. Portanto, esses 7 colocados aí, que já se distanciaram bastante dos outros, e a corrida pode ser de qualquer um. Aí nós temos 5 voltas completadas a essa altura, vamos para a 6ª volta. O líder ainda é Didier Pironi. Você vê como Pironi fugiu bem à frente, o Laffite já começa a encostar. Aí está o da frente, Alan Jones. Você vai ver enquadrado agora também o carro de Jacques Laffite, que vem logo atrás na sua captura, tentando o melhor posicionamento, tentando uma possibilidade de ultrapassagem. A gente não sabe a essa altura se foi o Pironi realmente quem fugiu, quem pôde render mais com o seu carro, ou se o Jones é que com algum problema diminuiu o seu ritmo de corrida, porque o Laffite encostou bastante. E olha, o Pironi, vejam, o Pironi completou a chicane. Agora apenas está saindo da chicane o Laffite. Aí vem Reutemann, depois Arnoux, Piquet. E nós vamos para uma Ferrari nos boxes. Aparentemente Villeneuve. Não, para uma McLaren, John Watson. É mais um carro nos boxes. O Nino já abandonou a competição, você pode ver, deixou o seu carro. Podemos dizer que Fórmula 1 de costas é tudo igual. Mas já tivemos os abandonos de Jochen Mass, de René Arnoux e de Jabouille, não, Arnoux continua correndo em 5º lugar. Isso é a vontade falando alto, hein, Galvão? É, né? E também do Zunino, que é o companheiro de equipe de Nelson Piquet. Nós vamos para a 7ª volta no Grande Prêmio da Bélgica de 1980, confirmando os 7 primeiros colocados. Nós tivemos ali a entrada na Stern Watch, a curva Canal. Esse daí é o cotovelo. A curva Bianchi é esta aí. Temos aí a entrada da reta, que vai dar na chicane. Os seguintes, os 8 primeiros colocados após 7 voltas no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Primeiro, Didier Pironi. Segundo, Alan Jones. Terceiro, Jacques Laffite. Quarto colocado, Carlos Reutemann. Quinto, René Arnoux. Em sexto, Nelson Piquet. Em sétimo, Jean-Pierre Jarier com a tiro número 3. E em 8º lugar, Hélio De Angelis com a sua Lotus. Esses são os 8 primeiros colocados no Grande Prêmio da Bélgica de 1980, quando os pilotos vão na 8ª volta. Aí entrando pela reta dos boxes, completando mais uma volta, a 7ª indo para a 8ª volta, Didier Pironi, já folgado, já com uma certa vantagem, já com uma certa tranquilidade, já dificilmente vendo em seu retrovisor o carro de Alan Jones. Vejam a diferença, como ele abriu, o Jones passou, já abriu também um pouquinho mais para Laffite, e não surge ainda o segundo pelotão, os outros três que são Carlos Reutemann, René Arnoux e Nelson Piquet. Começam a se espalhar na pista os carros, começam cada um a determinar a sua posição exata, a não existir a briga por um posicionamento, a briga, a tentativa de uma ultrapassagem, ficando a coisa muito mais em função do erro humano ou o erro mecânico, ou o problema mecânico, para que tenhamos alteração a essa altura. Porque vejam, Pironi, sossegado, Jones, o Laffite meio ali babando na gravata, tentando chegar, mas sem conseguir uma proximidade maior. Os 3 primeiros e já bem mais atrás os outros, Reutemann, Arnoux e Nelson Piquet. Já não aparecem no vídeo, assim no rabicho da imagem, na passagem do terceiro colocado, que é Jacques Laffite. Vejam, já não aparece o Reutemann. Agora estamos aguardando a presença do Reutemann. Somente agora Arnoux aperta e Piquet também. O Reutemann, mas claramente está prejudicando o ritmo de corrida de René Arnoux e de Piquet, Gil. Se eles conseguirem uma ultrapassagem por Reutemann, vão ter um desenvolvimento melhor. Realmente ele está bancando o anjo da guarda ali. Ele segurou a corrida ali pro Alan Jones e deixou, bom, o Alan já está ali na frente, vai ficar com os dois. Bonita ultrapassagem do Aaron Lee de Patrese, mas a roda travou e a coisa ficou feia para ele. Mas ele deu uma balançada, parece que está tudo bem. Ele é um piloto altamente arrojado, né? Ele que continua na corrida e o Jochen Mass, que foi o primeiro a se acidentar e ficou fora. Exato. Então vemos que o Reutemann está segurando ali. O Arnoux não está muito afoito, já podia ter ultrapassado. O Piquet está difícil, porque se ele ultrapassa o Arnoux, teria que passar também o Reutemann logo à frente. Quer dizer, serão 2 carros de uma só ultrapassagem.
Então, é a necessidade que o Arnoux tome essa iniciativa para que o Piquet possa seguir o ritmo de Arnoux. O Reutemann já está mais ou menos batido. 2, 3 voltas, se tanto, ele deverá ser ultrapassado. O Pironi é que está com um ritmo impressionante. Ele está com um traçado perfeito, está com um ritmo fantástico. O Alan Jones não está dando boa vida para ele não, ou pelo menos não está querendo dar. Ele está correndo tudo que tem direito ali atrás. E o Laffite também vem perto do Alan Jones. Podemos observar que tem voltas que o Laffite vem mais próximo, tem voltas que o Alan consegue fugir um pouquinho. É porque o Alan está tocando tudo. E quando a gente toca tudo, nem sempre se consegue uma coerência de tempos, uma regularidade de tempo muito próxima uma da outra. Um tempo muito próximo um do outro. E temos aí o Pironi e o Alan Jones em segundo, Laffite, Reutemann, Arnoux e Piquet. Mas com as diferenças de tempo, quer dizer, Pironi está com 3,98 na frente de Jones, 5,8 na frente de Laffite, 12 na frente de Reutemann, 13 na de Arnoux e 14 na de Piquet. Esse 12, 13 e 14 estão um dentro do outro, conforme nós podemos observar as diferenças ali entre Reutemann, Arnoux e Piquet. Estamos aí o Pironi andando o que tem direito, usando a zebrinha, não está acomodado na posição não, até porque quem está atrás dele também não está acomodado. Nós estamos na 12ª volta do Grande Prêmio da Bélgica em 1980, sendo disputado no circuito de Zolder. Você vai acompanhando com absoluta exclusividade pela Rede Bandeirantes de televisão. Vai acompanhando as emoções, vai vivendo as emoções da Fórmula 1. Vai vivendo aí a presença do Nelson Piquet, tentando se posicionar mais à frente, tentando conquistar uma posição. Ele que é o 6º colocado, até que marca um ponto, e ele que é o líder do Campeonato Mundial, tem 18 pontos acumulados nas 4 primeiras provas. Esporte é com a Bandeirantes. Aí completando a 12ª volta, indo para a 13ª. Didier Pironi, sua Ligier de número 25. Ele, Pironi, que foi o 2º colocado no grid de largada. Pironi, que foi o 2º colocado no grid de largada, conseguindo o tempo de 1 minuto, 19 segundos e 35 centésimos. Ficou 23 centésimos atrás de Alan Jones. Mas na corrida não deu a mínima chance a Jones. Largou por dentro, largou na boa, botou vantagem, fugiu de Alan Jones e vai sustentando a sua primeira posição. Aí o Jones e o Laffite sempre na captura. E vamos aguardar a presença do Reutemann. O Arnoux já pertinho, o Piquet também, mas sem nenhuma tentativa de ultrapassagem. E quem se aproveitou disso foi o Jarier, encostou. Então nós temos não diria mais um bloco, nós temos um carro à frente, Pironi. Depois 2 carros brigando pela 2ª posição, esses 2 que você vê aí, de Jones e de Laffite. E depois sim, temos um bloco de 4 concorrentes, da 4ª à 7ª posições, pela ordem Reutemann, Arnoux, Piquet e Jean-Pierre Jarier. Logo atrás do Jarier vem o Hélio De Angelis e o Villeneuve. Esse já mais distanciadinho, né? Agora, a corrida que o Pironi está fazendo é uma corrida arriscada. Ele partiu para tudo. Mesmo, aí vemos o Reutemann, seguido do Turbo. O carro do Reutemann balança um pouquinho na entrada dessa curva, realmente a única para a esquerda, que é a Sterry Watch. E esses 3 aí estão com diferenças, parece que milimétricas um do outro. Estão certinhas, as diferenças estão exatas. Do Reutemann para o Arnoux e do Arnoux para o Piquet. Aí sim a briga pode ser interessante. O carro do Piquet está acompanhando muito bem o ritmo. Isso é interessante. O Jarier vem ali subindo pela zebra para poder acompanhar. E o Piquet vem tranquilo, andando ali atrás do Renault, muito numa posição de espera. Bandeira ali amarela e vermelha. Essa bandeira que significa óleo é o carro que teve um acidente, o carro de Needle. O Ensign número 14. Aí está ele deixando o carro de Needle, que substitui a Clay Regazzoni. Ele que sofreu aquele acidente tão grave na última competição em Long Beach, batendo muito forte, tendo que ser submetido a várias intervenções cirúrgicas, ainda com problemas de mobilidade nos membros inferiores. Needle, um estreante na Fórmula 1, substituiu a Regazzoni, conseguiu
classificar-se. Conseguiu na última fila, ao lado de Emerson Fittipaldi, com o tempo de 1:23:50. Emerson fez apenas 1:24:22. Vejam que ele andou bem mais do que Emerson Fittipaldi, mas teve problemas no seu carro e na 14ª volta abandona o Grande Prêmio da Bélgica de 1980. O Pironi acabou de fazer a volta mais rápida agora, que apareceu ali no nosso vídeo em Flamengo, mas conseguiu superar a volta mais rápida que havia sido de Scheckter, com a média horária até agora de 186 km por hora. E Laffite começa a se aproximar mais e perigosamente de Alan Jones. Pode ser que em pouco tempo nós tenhamos aí um pega sensacional pela segunda posição, porque Pironi simplesmente despachou, deixou, mas inteiramente na saudade, os dois que vêm atrás brigando pela segunda posição, exatamente Alan Jones e Laffite. Vejam a diferença, só agora chegou Jones e chega já buscando o vácuo, tentando uma aproximação que possa lhe dar uma tentativa de ultrapassagem. O piloto Jacques Laffite, ele vai tentando tudo, jogando tudo para chegar próximo a Alan Jones e aí tentar a ultrapassagem que pode lhe permitir o segundo posto e pode lhe dar a possibilidade de uma dobradinha da Ligier, pelo menos neste princípio, ou neste primeiro quarto de competição do Grande Prêmio da Bélgica em 1980. Aí numa tomada aérea você vê todo o percurso e todo o traçado preciso, perfeito, o tangenciamento correto de Pironi, que é o líder da competição. São 14 voltas, vamos na 15ª, um total de 72. O Jones conseguiu se manter ali, conseguiu escapar um bocadinho. Na parte mais rápida do circuito, Gil, ele escapa. É verdade. Mas na curva, ao final da reta dos boxes, na chicane ali atrás, no cotovelo, ali, aí exatamente aí que o Laffite encosta, vejam bem. Aí ele encosta. Aí você já está vendo Pironi. Mas ali naquela sequência, no chamado carrossel, o Laffite tem a impressão que nos dá, ele tem uma melhor condição de dirigibilidade, então ele consegue encostar no Jones. Entramos na parte rápida do circuito, o Jones folga e volta a respirar. Aí ele está colado. A partir daí o Jones vai respirar um bocadinho. Me parece que o Alan daí em frente tem as marchas um pouquinho mais longas. A segunda marcha do Alan me parece que é um pouquinho mais longa. E o do Laffite não. A do Laffite é mais curta. E com isso nós observamos foi que o Jarier está chegando. Esse tal de Arnoux não resolve passar o Reutemann e está deixando o Jarier chegar. Mas em todo caso, nós estamos falando da marcha do Ivan De Angelis e Villeneuve. E logo depois, Lammers e Scheckter. Mas nós estamos falando das marchas e Laffite está conseguindo, com uma segunda marcha mais curta, naquele trecho todinho, que é tudo em segunda, ele está conseguindo uma performance melhor. E está se aproximando do Jones. Então quando chega em curva de alta, onde o Jones tem um pouquinho mais de braço, ele consegue abrir do Laffite. Portanto, não tá fácil a ultrapassagem, mas a preocupação do Alan no momento é muito mais o Laffite do que o Pironi. O Pironi, que é o líder no contexto da prova até aqui, com 16 voltas, ele já vai chegando próximo ao Emerson. Você viu o Emerson ali à frente. O Emerson, que também teve problema, se desgarrou dos carros que estavam mais à frente. E o Pironi já vai se aproximando do Emerson. Com extrema rapidez ele vai se aproximando. Agora sim nós podemos ter um parâmetro do que é o carro mais rápido para o carro mais lento. Observamos ali. Pironi já se aproximando do primeiro retardatário. Emerson possivelmente vai ceder a ultrapassagem para o Pironi para não atrapalhar o traçado do ponteiro da prova. Aí está, Emerson ficou por dentro, deixando o Pironi passar. Que realmente a diferença de velocidade nas curvas é impressionante. O Emerson deverá estrear o novo carro, o F8 de Mônaco. O René Arnoux diminui sensivelmente a velocidade, parece ter problemas. Piquet vai tentar a ultrapassagem, pode conquistar uma 5ª posição. E aí ele pode partir para a luta em cima do carro de Reutemann. Porque aquilo que você dizia, Gil, que o René Arnoux não resolve passar. Ele simplesmente não resolve passar. Ele está ali posicionado tranquilamente atrás do Reutemann, o Reutemann segurando a todo mundo.
E os homens que estão à frente vão fugindo e deixando cada vez mais na saudade esse bloco de 4ª posição para a 7ª posição. E o Piquet tem que se aproveitar disso do problema do Arnoux para partir, para ir à luta, para tentar encarar o Reutemann com chances até de ultrapassagem. A gente sente que o ritmo de corrida do Reutemann não é assim tão forte. E aí ficaria posicionado num 4º lugar, numa posição para entrar naquela da corrida de espera, para ver o que pode vir a acontecer com os 3 que estão brigando muito à frente. Exatamente, o desgaste desses 3 carros à frente poderá ser excessivo. Claro que cada piloto ali é bastante experiente para saber o que está fazendo. Mas o Pironi está baixando a bota, o Alan também para chegar nele. E o Laffite também para não deixar o Alan embora. Portanto, esses 3 carros estão realmente andando do limite, com o tanque cheio, desde o início da prova que eles estão andando nesse ritmo. Então, a posição pode ser interessante para o Piquet, que por enquanto, até porque o Reutemann está num ritmo menor, possibilitou com que o Piquet poupasse o seu carro. Vamos ver se tudo isso acaba num ponto positivo, como a gente está esperando. Emerson Fittipaldi também com problemas. Deve ingressar no box. Emerson passando lentamente, passeando pelo autódromo com sérios problemas. É o Grande Prêmio da Bélgica de 1980 que você vai curtindo pela rede Bandeirantes de televisão. Esporte é com a Bandeirantes. Nós voltamos falando sobre o Grande Prêmio da Bélgica de 1980, imagens diretas de Zolder para você curtir. E para você acompanhar também pela Rádio Bandeirantes, você vai acompanhando as explicações de Gil Ferreira sobre aquilo que vai acontecendo, sobre o posicionamento dos carros. As 10 primeiras posições, mais uma vez confirmadas, com primeiro Pironi, segundo Jones, terceiro Laffite, quarto Reutemann, quinto Arnoux, sexto Piquet, sétimo Jean-Pierre Jarier, oitavo De Angelis, nono Villeneuve, décimo Jan Lammers e de quebra leva a 11ª aí com Jody Scheckter com a outra Ferrari. Zolder é um autódromo de dificílima ultrapassagem, é muito difícil ultrapassar aqui em Zolder. Portanto, essa dificuldade que o Arnoux encontrou em decidir se deve ultrapassar o Reutemann, onde deve, eu acho até que esperou um pouco demais. Porque aparentemente logo no início da prova ele tinha condição de fazer isso, mas quis esperar. Vamos ver quem pinta ali. E o que acontece no nosso vídeo? Ainda voltamos para o Pironi. E René Arnoux, com sérios problemas, vai perdendo posições seguidamente. Ele que era o quinto colocado, foi caindo, teve uma ligeira parada, voltando, 16ª, já para 16ª posição. Algo por aí nesse nível, bem atrás. Lá nas posições de finais, Nelson Piquet conquistando então, por problemas no carro de Arnoux, conquistando a 5ª posição. Então Nelson Piquet passa a ser o quinto colocado, tendo à sua frente Carlos Reutemann. Mas atrás de si, tentando também brigar por uma posição, Jean-Pierre Jarier. O importante nisso é que não só ele ganhou uma posição, como ganhou também a posição do adversário dele no campeonato. Ou seja, Arnoux disputava com ele a liderança do Campeonato Mundial de Pilotos com 18 pontos. Arnoux provavelmente não vai marcar pontos nessa prova. E Nelsinho tem aí algumas chances de marcar pontos. Portanto, vamos ver se ele consegue se aproximar do Reutemann. E na hora que nós tivermos o visual dele e Reutemann, verificar se o carro do Nelsinho está com condições de passar o argentino. E vejam bem, se a corrida terminasse agora, nesse exato momento, o Jones marcando 6 pontos, iria 19. E o nosso Nelson Piquet marcando 2 pontos pelo quinto, iria 20. E estaria como líder isolado neste campeonato mundial de Fórmula 1. Aí o Reutemann e Piquet, o quinto colocado, já andando um pouquinho mais e abrindo uma certa vantagem sobre Jarier, que você viu ali passar em sexto. Vamos aguardar a participação agora do 7º colocado. Aí vem L. De Angelis. Em 8º, Gilles Villeneuve.
confirmando, portanto, todas as nossas informações. Em 9º lugar, o carro de Arnoux. Em 10º, Scheckter. E em 11º, Jan Lammers. Esses os 11 primeiros colocados. Você tem ali no vídeo, pela informação da TV da Bélgica, os 6 primeiros. Nós temos os 11 primeiros. Patrese é o 12º. Os 12 primeiros colocados. Aí vem Keck Rosberg, que é o 14º colocado. Você vai tendo uma panorâmica completa. E Andretti, o 15º. Giacomelli, o 16º. Os 16 primeiros colocados passando por aí e brigando pelas posições intermediárias. O importante é que o nosso Nelson Piquet está em 5º lugar e vai abrir luta, vai abrir caça e vai tentar alcançar a Carlo Reutemann para brigar então pela 4ª posição. Vamos tentar ficar numa de aguardar, né? Você vê aí, Alan Jones, o negócio do Piquet agora é isso. Ele não terá mais contato, evidentemente, com os que estão à frente. O Pironi com o Jones e com o Laffite. E olha como o Jones consegue abrir e já abriu uma vantagem enorme sobre o Laffite, que lhe dá uma certa tranquilidade. Mas o Piquet tem que partir, tem que ir à luta em cima do Reutemann. Tentar ganhar esta 4ª posição. E aí ficar numa corrida de espera para ver se consegue herdar alguma coisa daí para frente. É o Grande Prêmio da Bélgica, 1980. Esporte é com a Bandeirantes. Observamos ali a volta do Pironi, que já é na casa de 1:21:68, novo recorde. E que, se nós voltássemos ao grid de largada com um tempo de 1:21:68, nós estaríamos na 15ª posição, ao lado de Jan Lammers, com um ATS que fez 1:21:72. Portanto, até agora, o ritmo imposto ao carro é bastante grande, mas pela posição de tanque cheio, e também já porque Pironi já aliviou tiquinho a coisa, ele está virando a 1:21:68, recorde da prova, volta mais rápido, recorde da pista. Portanto, nós vamos na largada, nós tínhamos nos 6 primeiros carros para a posição, ou seja, Alan Jones, Didier Pironi, Jacques Laffite, Carlos Reutemann e Jabouille, estavam dentro do mesmo segundo. Menos de um segundo separava o primeiro do 6º automóvel. O mais interessante nós observarmos que entre o 9º carro e o 21º carro, em 12 automóveis classificados, nós encontrávamos a mesma diferença. Menos de um segundo separava e Patrick Depailler com o seu Alfa Romeo encostando no outro. Mas do 9º carro, dizíamos, ao 21º carro, 12 automóveis, portanto, estavam dentro do mesmo tempo de 1 minuto e 21, que é esse tempo que está virando agora o Didier Pironi. É a 24ª volta. Os pilotos completaram a volta de número 23 e entraram pela de número 24. Didier Pironi, o líder. Segundo, Alan Jones. Terceiro, Laffite. Em quarto, Reutemann. Em quinto, Nelson Piquet. Em sexto, Jean-Pierre Jarier. Em sétimo, Hélio de Angelis. Em oitavo lugar, Arnoux. Em nono, Villeneuve. Em décimo, Lammers. Em décimo, Scheckter. 11º, Lammers. Os pilotos colocados mais à frente, os melhores colocados neste Grande Prêmio da Bélgica em 1980. Você vai assistir neste domingo às 8 da noite. Hebe Camargo, mais um programa de Hebe Camargo, entrevistas no mundo da política, das artes, do esporte, da música, a alegria e a simpatia de Hebe presentes na televisão brasileira, na rede Bandeirantes de televisão. Domingo às 8 da noite em todo o Brasil. Ali a ultrapassagem de Pironi sobre o McLaren. Podemos observar a aderência que está o Ligier JS11 de Didier Pironi. A facilidade incrível, pasmante realmente que ele passou. Importante, com essa tomada de câmera, dá realmente para observar a velocidade que o Fórmula 1 desenvolve. Ali nós podemos observar um carro realmente andando a 230, 240 km por hora nas curvas. A chicane mais uma vez sendo contornada pelos líderes da prova. Aí Didier Pironi vai completar a volta número 24, indo para a 25ª volta. Nelson Piquet ainda tentando uma maior aproximação sobre Carlo Reutemann. Aí está Alan Jones, ele também tem
O McLaren à sua frente de John Watson. Laffite passou já afastado. E vejam agora a enorme distância que existe. Só agora chega Reutemann. Mas Piquet não conseguiu uma aproximação também de Reutemann. Vejam, perdeu o contato com Reutemann. E Jarier quem recupera um pouco o espaço. E vai começar a dar trabalho e preocupação para o piloto brasileiro Nelson Piquet. Ele não consegue se aproximar de Carlos Reutemann e fica ali posicionado em quinto lugar, o que é uma ótima posição, uma ótima colocação para quem, afinal de contas, é líder do Mundial. E essa colocação, se a prova terminasse agora, ele seria líder isolado do Campeonato Mundial com 20 pontos contra 19 de um Alan Jones, que por enquanto sustenta um segundo posto que lhe daria 6 pontos, somados a 13, ele iria a 19. Então é muito boa a posição de Nelson Piquet, mas a nível de final de corrida, e começa a preocupar agora a partir do momento em que ele não consegue se aproximar de Reutemann e permite uma maior aproximação exatamente do carro de Jean-Pierre Jarier, quando nós tínhamos a impressão anterior e inicial, Gil Ferreira, de que como o Arnoux ficava colado no Reutemann e não tentava a ultrapassagem, e o Piquet ficava ali na espera do que pudesse acontecer com os dois, com a saída do Arnoux, nós imaginávamos, pelo menos eu imaginava a distância, e a distância a gente às vezes imagina errado, mas eu imaginava a distância que ele pudesse partir para cima do Reutemann para tentar a ultrapassagem. Não, realmente essa previsão seria lógica. Ele estava muito próximo do Arnoux, o Arnoux estava só esperando o momento de ultrapassagem, esperando demais, dizíamos. O carro esperou tanto que o carro quebrou antes. E o Piquet, que vinha ali no mesmo ritmo, bastante colado, com menos de meio segundo de diferença para o Arnoux, perdeu um pouco o contato com o Reutemann agora. E quem vem bem é o Jarier. Sempre foi um velocista, o carro dele está rendendo, ele está também. Então o Piquet tem que se preocupar. É um terço de prova corrido até agora. É muito cedo para qualquer previsão desse tipo de final. Mas de qualquer forma, nós observamos que o Reutemann está com o seu Williams inteirinho. Ele popou bastante bem o seu carro e está jogando para o final. Aí vemos o carro de Mario Andretti, bastante atrasado. Já à frente de Pironi, ou seja, vai levar uma volta do Pironi. Interessante que o Watson, que foi ultrapassado ali pelo nosso Pironi, aguentou o ritmo, ele está vindo atrás do francês. É a Rede Bandeirantes levando a você o Grande Prêmio da Bélgica, as emoções da Fórmula 1 neste ano de 1980. Esporte é com a Bandeirantes. São nem 5 vezes, está para 16. Lascado desse jeito. E aí? O carro que é número 8 ali, aquele McLaren número 8, na realidade é o Prost, é o Alan Prost, que teve uma fratura no pulso no Grande Prêmio da África do Sul. Mas olha como vem seco ali o Pironi em cima do Mario Andretti. Não é outro não, quem está ali é ele mesmo, é o carro 11 da Lotus, Mario Andretti. O campeão do mundo de 1978, quando surgiram os Wincar, os carro-asa, mais uma invenção do mago Colin Chapman. E o Andretti barbarizou na temporada de 78, com extrema facilidade. E aí está ele, colocado uma volta de vantagem e Pironi em cima do veterano Mario Andretti. O Pironi sinalizou ali até, eu não sei se agradecendo ou reclamando, Gil. Eu estava com essa dúvida também, eu não fiquei com 50% para cada um, sabe? Aí está o Pironi, completando mais uma volta. 28 voltas completadas na Bélgica, no circuito de Zolder. Didier Pironi cada vez mais folgado, cada vez mais à frente. Aí a melhor volta da prova até aqui. Mais um recorde de Pironi, a última dele era 1:21:68. Foi agora para 1:21:52. 1:21:52, portanto, a melhor volta da prova até aqui
marcada por Didier Pironi. E com um 21,52, ele seria o 12º colocado no grid de largada. E estaria à frente de Gilles Villeneuve. Entre Derek Daly e Gilles Villeneuve. Seria o 12º colocado. Veja como ele vem baixando. A última vez que ele conseguiu marcar, a última vez que foi anotada a volta mais rápida, ele era o 15º, com 21,68. E agora com 21,52, ele seria o 12º colocado. E o carro número 7, de John Watson, à frente do Williams. Pironi está chegando num outro bolo ali. Que é um bolo formado Derek Daly. O Derek Daly e Keck Rosberg. O Keck se aproveitou ali, Galvão, para tentar uma ultrapassagem e conseguiu em cima do dele. E deixou o coitado do Pironi ali mais ou menos no caixote, porque o Pironi teve que aturar o Derek Daly, que escapava do Keck, mas o Keck foi mais rápido e foi embora. É isso aí. Foi muito esperto o finlandês Keck Rosberg, porque o dele abriu para que o Pironi viesse. Ele deu uma maneirada em função do Pironi. O Keck se aproveitou, tá brigando com o dele por uma posição, não poderia perder essa chance. Foi lá, ultrapassou na boa e tá aí agora. Só agora o Pironi conseguindo a ultrapassagem sobre Derek Daly. E aí tá o replay. Ele se posicionou muito bem para conseguir a ultrapassagem agora, quando ele achava que o dele ia ceder o lugar para o Pironi. Isso é que dá prazer em ver o baixinho finlandês. O baixinho é brigador mesmo. Ele briga, ele não quer saber se o carro não está andando tudo aquilo que tem direito. Ele aperta o da direita e depois vê se o carro aguenta. Ele é um batalhador, né? Ele está procurando um posicionamento dentro do cenário internacional. Ele briga e é bom, tem jeito. Ele tem capacidade, ele toca firme, tem coragem. É o piloto talhado para andar nesse carro maluco aí, esse carro asa, esse swing car, onde o arrojo muitas vezes vale mais do que a perícia, onde o piloto vale menos do que a máquina, onde os valores da Fórmula 1 foram violentamente alterados, foram violentamente modificados depois do advento do carro asa. E o Keck, de vez em quando, realmente dá prazer a gente ver o baixinho tocar. E além de ser um piloto simpático, que conversa com todo mundo, e diz que o negócio dele é andar e chegar na frente, e que espera e reza por um carro competitivo que possa permitir que ele realmente um dia possa andar lá na frente, não assim episodicamente como aconteceu no Grande Prêmio da Argentina, que ele conseguiu o 3º lugar, não, com a constância de sempre, com a constância de uma Ligier, de uma Williams, de uma Renault, de uma Brabham, as 4 grandes marcas nessa temporada de 1980. E tem mais gente entrando no box. É o Alain Prost que teve um problema ali. Alain Prost teve um problema e já levantou até o braço para facilitar rapidamente a ultrapassagem do Lafitte. É só o Alain Prost que vinha fazendo uma corrida até interessante até agora, mas que houve um problema grave ali na roda traseira esquerda do Alain. Nós vamos a 30 voltas no Grande Prêmio da Bélgica em Zolder, que você vai acompanhando pela rede Bandeirantes de rádio e televisão. Esporte é com a Bandeirantes. Essa é a cronometrista oficial da equipe Renault. Preocupada com a posição do René Arnoux a essa altura, ele é o 10º colocado. Ele teve problemas, aliás, os Renault tiveram problemas, treinaram bem. Os dois largaram na 3ª fila. O 5º colocado era Jabouille, o 6º era Arnoux. Os dois largaram na 3ª fila, repito, mas na largada Jabouille já teve problemas, abandonou. Foi o 2º a abandonar a competição. O primeiro foi Jochen Mass com um acidente logo após a largada. E depois Arnoux passou a ter problemas, passou a perder posições. Ele que era o 5º e se encontra agora na 10ª posição. Com isso nós podemos observar que a diferença do Reutemann para o Piquet no momento já é de 12 segundos, né? Em torno de 12 segundos. E a diferença do Piquet para o Pironi é de torno de 35 segundos. Ao mesmo tempo, Jarier está apenas 2 segundos atrás do Piquet. Isso é que nós conseguimos ver que o Reutemann foi embora. Né? O Reutemann foi embora daquele bolo e deixou ali o Piquet brigando e suportando o Jarier. Não chegou tudo em cima dele, porque nesses 2 segundos dá só para ver ali pelo retrovisor. Mas já está chegando sim.
E o Piquet já está preocupado muito mais com isso do que ficar cansando o carro, buscando o Reutemann, que está muito difícil de fazer atualmente. O Piquet parece ser nessa altura um piloto maduro, que sabe que um campeão, ele tem que optar. Existe a corrida em que ele tem que brigar e lutar desesperadamente pela vitória, porque tem condições para isso. E a outra corrida em que ele vai apenas buscar os pontos na medida do possível. Se fizer um, tá muito bom. Se fizer 2, melhor. Se conseguir 3 numa 4ª posição, excepcional. Então, na última corrida, vamos alterar as coisas. Na primeira corrida do Campeonato Mundial, na Argentina, ele tinha condições de brigar pela ponta. Brigou até o final e foi segundo. Marcou 6 pontos. No Brasil teve problemas. Na África do Sul, ele não tinha condições de brigar pela ponta. Fez uma corrida de chegar. Fez uma corrida altamente inteligente, foi 4º, conseguiu 3 pontos. Ele foi a 9. Mas aí nós falávamos do Nelson Piquet, ele sofre um acidente. No exato momento em que nós falávamos de Nelson Piquet, ele desgarra, bate contra as telas de proteção. Na 32ª volta, Nelson Piquet é obrigado a abandonar o Grande Prêmio da Bélgica de 1980. Aí está ele saindo da sua Brabham de número 5, mas sem maiores problemas físicos. A batida não foi assim tão forte e as telas de proteção foram suficientes para segurar o carro. Mas Piquet está fora de competição. Quando nós dizíamos que ele ia tentar fazer uma corrida de chegar, a exemplo do que fez na África do Sul, e que se marcasse pontos seria o líder isolado do campeonato. Ele agora fica na dependência de Alan Jones. Se Jones confirmar um segundo posto, ele cai para segundo no Mundial. Se Jones cair para 3º lugar, ele continua como líder ao lado de René Arnoux. A sua posição não é tão difícil assim. Numa pior hipótese, uma vitória de Jones, ele fica como segundo colocado no Mundial, apenas 4 pontos atrás de Alan Jones. A batida foi bastante leve, visto que a própria tela parou, e não foi a última das telas que conseguiu parar o carro de Piquet. E nem chegou a danificar a carroceria. A carroceria estava inteirinha, o carro apenas saiu da pista, mas conseguiu parar bem, com uma velocidade bastante pequena, conforme nós pudemos constatar pelo estado da carroceria. Aí vem o Keck, seguido do Jones. É a 33ª volta da Bélgica, neste ano de 1980. Didier Pironi é o grande líder e esporte é com a Bandeirante. Nós vamos confirmando as posições. Em primeiro, Pironi. Em segundo, Alan Jones. Em terceiro, Jacques Laffite. Em quarto, Reutemann. Em quinto, Jean-Pierre Jarier, que herdou a 5ª posição com o problema com o carro de Nelson Piquet. Em sexto lugar, nós já temos Villeneuve. Ele fazendo uma corrida de recuperação. A Ferrari número 2 de Gilles Villeneuve, o canadense realmente tem muita vontade de correr à frente e que o carro não anda ajudando ultimamente. O carro não ajuda a Villeneuve, tanto que ele conseguiu apenas a 12ª posição para o grid de largada. Mas de 12º que largou, já se encontra em sexto lugar. Já vai marcando o seu pontinho e vai à luta, e vai à caça em cima de Jean-Pierre Jarier, que podem ter certeza absoluta disso. Portanto, depois de 33 voltas, batendo com a nossa informação de número de voltas e de classificação, primeiro Pironi, em segundo Jones, terceiro Laffite, em quarto Reutemann, em quinto Jean-Pierre Jarier, em sexto Gilles Villeneuve. Vamos para a 35ª volta do Grande Prêmio da Bélgica, Zolder, 1980. Emerson Fittipaldi teve problemas no carro, problemas mecânicos. Nelson Piquet bateu na 33ª volta. Não diria nem que ele bateu, diria que ele desgarrou. Saiu, foi dar um passeio na grama e as telas, e estacionou o seu carro ali junto às telas. Não chegou a ser uma batida forte. E vejam como o Pironi vai em cima do Lammers. Vejam bem. Vejam a caça incrível, a fúria com que Pironi vai em cima de Lammers e bota o seu carro por dentro. Passa
por Lammers e coloca uma volta de vantagem também em cima de um corredor que está entre os 10 primeiros colocados. E nós vamos chegando à metade da corrida. E o Pironi vai com uma fúria, um trem de corrida, um ritmo realmente alucinante e uma corrida até aqui precisa e perfeita, gente. Tocada, o traçado, o próprio ritmo, que seria a única coisa que talvez se criticasse. Até agora não podemos criticar nada. Mas se esse carro não aguentar, por problema de pneus principalmente, não motor, mas pneus principalmente, a gente podia atribuir um pouco ao ritmo que o Pironi deu a corrida. Mas tá tão perfeito, tá tão certinho, o negócio não balança ali. Tá tudo equilibrado, que dá até a impressão que aquilo ali tá muito fácil para ele fazer. Até porque a última volta dele, que foi 1:21:52, mudaria uma posição de nono ou 10º colocado no grid de largada. Portanto, não é nessa altura da corrida, que nós estamos partindo para metade da corrida, não seria absolutamente um tempo absurdo, ou seja, ele não estaria forçando demais o automóvel. Tá ali o Pironi na frente, o Jones ainda continua ali no sanduíche com outro Ligier, ou seja, vem o Williams ali na frente e o Laffite atrás dele. Reutemann já vem novamente fazendo a dobradinha, quer dizer, 2 marcas nos 4 primeiros lugares. As Ligier e as Williams estão intercaladas, ocupando os 4 primeiros lugares. Temos aí passou o Reutemann, temos o Keck chegando ali perto no Giacomelli, chegando bem perto do Giacomelli, deve passar aí o Giacomelli. Aí o carro de Bailey e atrás o carro de De Angelis. Aí novamente o carro Laffite, que já vem próximo ali do Laffite, vem o Reutemann atrás, bem próximo. É o Reutemann tentando se aproximar do Laffite, que perdeu definitivamente o contato com Alan Jones, que é o 2º colocado neste Grande Prêmio da Bélgica em 1980. Nós passamos da metade da corrida. Vamos para a parte final de mais um Grande Prêmio, mais uma exclusiva que você vai acompanhando pela rede Bandeirantes de televisão. Esporte é com a Bandeirantes. Aí Pironi mais uma vez confirmando os 6 primeiros colocados. Pironi em segundo, Jones, terceiro Laffite, quarto Reutemann, quinto Jarrier, sexto Villeneuve. A vantagem de Pironi para Alan Jones é de 11 segundos e 1/10. Dele para Laffite de 28 segundos, que determina que o Jones botou 17 de vantagem em cima do Laffite. E do Laffite para o Reutemann é de 4 segundos apenas. Porque a vantagem de Pironi é de 32 segundos para Reutemann e de 28 para Laffite. Vejam como o Laffite estava em contato permanente com o Jones, passou a ter 17 segundos de desvantagem para Alan Jones, e o que evidencia, já que o Jones não conseguiu se aproximar de Pironi, continua a 11 segundos, evidencia que Laffite teve problemas, foi obrigado a diminuir o seu ritmo de tocada. E com isso o Reutemann foi à luta, foi para cima dele, 4 segundos. E a tendência natural é de que eles consigam chegar, que o Reutemann consiga chegar a Jacques Laffite. O Reutemann vai chegando e brevemente deve conquistar uma terceira posição. Ali Nelson Piquet, não Patrick Depailler, ali Nelson Piquet dando as informações do que tinha acontecido com seu carro. E Reutemann vai em cima de Jacques Laffite, tem a possibilidade de ultrapassagem. Você pela rede Bandeirantes de televisão vê o box, mas o Laffite vai sendo ultrapassado por Carlos Reutemann. Nós temos um terceiro colocado, um novo terceiro colocado nesta prova na Bélgica. Exatamente, Carlos Reutemann. Nós dizemos que Laffite tinha problemas e como ele vem caindo, incrivelmente perdendo contato com os que estão à frente, Gil, ele deve até parar no box ou qualquer coisa nesse nível, porque ele cai a cada volta. Então nós temos em primeiro Didier Pironi, em segundo Alan Jones, em terceiro Carlos Reutemann, as duas Williams, segunda e terceira posições. O Laffite ainda sustenta a quarta posição. Em quinto nós temos Jean-Pierre Jarier, em sexto Gilles Villeneuve,
Em sétimo, René Arnoux. O Hélio de Angelis está em oitavo. Em nono, George Scheckter. E em décimo, Ricardo Patrese. Os 10 primeiros colocados, depois de 38 voltas neste Grande Prêmio da Bélgica, 1980. Laffite com problemas. Carlo Reutemann assume a terceira posição. O ritmo mais inteligente imposto até agora ao automóvel foi o do Alan. Para poder seguir o Johnny. O Reutemann foi o risco prudente. Ele deixou na poupança até a metade da corrida o seu automóvel e está gastando agora por fora. Então ele realmente pôde se aproximar bastante, ultrapassou, está ali no seu terceiro lugar e abriu uma frente de quase 15 segundos para quem vem atrás dele, que é o Jarrier. E esporte é com a Bandeirantes. Para 42 voltas e Jarrier vai passando a Laffite. O Laffite vai para os boxes. Infelizmente nós não podemos ver nada nessas passagens em cima do Laffite. O pessoal da Bélgica é meio devagar.
Aí está o Laffite entrando nos boxes, ele que perdeu posições, que veio caindo, caiu de terceiro, caiu para quarto, caiu para quinto, e ao cair para quinto, entrou no box, tá difícil. E ao cair para quinto, entrou no box, e com isso, Jean-Pierre Jarier passa a ser o quarto colocado, o Villeneuve passa a ser o quinto, e a briga ali do De Angelis com o Arnoux tentando voltar a ficar entre aqueles que marcam pontos, o que complicaria mais a vida do Piquet. E o Piquet, se não tiver aquele problema, Gil Ferreira, estaria a essa altura tranquilamente, sem força em quarto lugar, porque foi exatamente a posição agora herdada por Jean-Pierre Jarier, indo para a quarta posição na 43ª volta do Grande Prêmio da Bélgica de 80. O problema do Piquet realmente não deu para falar ainda. Estamos ali, Arnoux já aparecendo em sexto lugar. Pironi, Jones, Reutemann, Jarier, Villeneuve e Arnoux. Ele conseguiu ultrapassar De Angelis. O Hélio ali veio com algum problema no Lotus. Ele conseguiu ultrapassar também o Jody Scheckter. E vem fazendo uma corrida fantástica. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Ele teve que dar uma diminuída muito grande. E agora parece que não houve uma parada nos boxes de Arnoux. E agora parece que o carro voltou a render, os pneus voltaram para o lugar, o freio voltou a frear, o motor voltou a motorar. Então tá andando tudo. Vamos para 44 voltas, é o Grande Prêmio da Bélgica, o circuito de Zolder. E a prova que vai sendo liderada até aqui, desde o início, desde a largada, desde a primeira volta, o Didier Pironi, a Ligier. A LG tentando buscar a sua primeira vitória nessa temporada de 80. Ela ameaçou muito, ameaçou na Argentina, ameaçou no Brasil, ameaçou na África do Sul, ameaçou em Long Beach, mas vai tentando agora, vai ameaçando mais uma vez. Vai tentando a sua primeira vitória, seus primeiros 9 pontos em uma só corrida. E exatamente com Pironi, já que Laffite teve problemas, vinha correndo muito bem em terceiro lugar. Tinha até a Ligier a chance de uma dobradinha, porque o Laffite em certo momento, em dado momento da corrida, pressionava bastante Alan Jones. Caiu, foi perdendo posições, ficou nos boxes. E a Ligier fica representada nas pistas agora por Didier Pironi, que é o líder tranquilo, destacado e absoluto deste Grande Prêmio da Bélgica de 1980. E você vai curtindo pela Rede Bandeirantes de televisão, porque esporte é com a Bandeirantes. O Pironi é um piloto rapidíssimo, um piloto fantástico, um piloto com muito embasamento. Ele realmente não chegou aí de graça, não. Ele sabe a sua matéria direitinha na ponta da língua, ou na ponta dos dedos, na ponta dos pés. Mas aí tem o carro 11 de Mario Andretti, a Lotus de Mario Andretti, na cor diferente do asfalto, no verde do asfalto, como a gente chama, que é a grande. Aí Andretti saindo também do seu automóvel. Mas o Pironi vem andando rápido, preciso. Ele em curva de alta está atualmente um piloto quase insuperável. É muito rápido nas de alta, acerta bem o seu automóvel. O Laffite também é um piloto fantástico. E isso mostra a coerência da equipe. Um minuto, não, a televisão belga aí está dizendo, mostrando o Jody Scheckter, a placa número 1 de Jody Scheckter. A Ferrari é vermelha, tem o número 1, não tem nada com isso, isso é uma Lotus. É um carro de número 11, é de Mario Andretti. É Mario Andretti quem está fora da competição. Quem possa estar tentando acompanhar a presença do Scheckter, ele se encontra neste momento em 8º lugar. Jody Scheckter está em 8º lugar. E aí quem está parado é Mario Andretti com o carro de número 11. A não ser que o Scheckter tenha tido problemas em outro lugar da pista. Mas aí quem está fora é o Andretti. O visual nos mostra apenas Mario Andretti. Nós podemos também observar a coerência da equipe Ligier, com 2 pilotos que andam praticamente a mesma coisa. O Pironi demonstrando ser um pouquinho mais rápido, mas ali está tudo igual. É o Pironi e o Laffite. A outra equipe, muito também coerente, uma equipe homogênea, é a Williams, que tem o Reutemann e o Jones. O Jones um tiquinho mais rápido, o Reutemann um pouco mais pessimista, mas chegando ali, jogando para ponto também. E os 2 carros estão aí. Estão na pista, em 2º e 3º lugar, seguindo já a marca Ligier, que só tem 50% das suas forças na pista. Já o Tyrrell, que bom a gente ver Ken Tyrrell novamente, dirigindo uma equipe competitiva. E ver também Jarier, esse nosso velocista Jarier, andando novamente num carro que consegue andar o que ele anda, que é o Tyrrell 010/2,
porque da África do Sul para cá ele já botou um /2, modificando alguma coisa. Falar em andar, vai andando aí de volta para os boxes o veterano Mário Andretti, o italo-americano Mário Andretti, o mais veterano de todos os pilotos que estão na pista, com mais idade, né? Um senhor acima dos 40 anos de idade. Mas Andretti foi o campeão do mundo de 1978 pela mesma Lotus, que agora o deixou a pé e o fez voltar pelo bonito gramado do bonito circuito de Zolder, a parte flamenga da Bélgica, onde em 72 voltas está sendo disputado o Grande Prêmio de 1980, que você vai curtindo a Rede Bandeirantes de rádio e televisão, porque esporte é com a Bandeirantes. Nós vamos voltando, falando do Grande Prêmio da Bélgica. Primeiro Pironi, segundo Jones, terceiro Reutemann, quarto Jarrier, quinto Villeneuve, sexto Arnoux, sétimo De Angelis, oitavo Scheckter, nono Patrese, décimo Jan Lammers, décimo primeiro Keke Rosberg. Com 48 voltas, restando portanto 24 voltas para o término da competição. Aí você vê Ricardo Patrese e o seu Errol, número 29, jogando a traseira na zebra. E se não é a zebrinha para ajudá-la a voltar ao curso normal na pista, ele iria ali conhecer um pouco o gramado do circuito de Zolder. Mas conseguiu o Patrese, que é o nono colocado, com o carro de número 29, o seu Errol. Ele, Patrese, que foi o segundo colocado na última corrida em Long Beach, foi segundo para Nelson Piquet. Os três primeiros, os que foram os três primeiros colocados em Long Beach, Piquet, Patrese e Emerson, ficaram fora de competição, andando mal e em posições não tão boas, à exceção do Piquet, que esteve em quinto lugar até bater, porque o Piquet bateu, abandonou. O Patrese está aí lutando com a instabilidade do seu carro em nono lugar, tentando se aproximar para marcar um pontinho, e o Emerson já era faz tempo nessa corrida. O Patrese briga com o carro o tempo todo, é um piloto com muita garra, podemos observar, ele é muita garra, ele está em último, mas ele quer ser pelo menos penúltimo. A briga com ele é com o carro dele, é com o carro que está à frente. Isso é muito bom a gente ver um piloto combativo como ele, e dá muita graça a corrida. Observamos que ele está ali atrás, ele está fazendo o carro andar no limite, está andando de lado, o carro não faz curva direito, mas ele guia, vai lá no guidão e mexe naquilo e dá certo. É interessante nós vermos o Patrese desta forma, que tem sido muito homogêneo o binômio Arrows-Patrese. Ele tem vindo bem em termos de tempo obtido em prova, não em classificação. Em classificação só tivemos aquela dos Estados Unidos, teve um outro quinto lugar também no Brasil, mas de qualquer forma o Patrese tem sido nos treinos de classificação um carro demonstrado com o Arrows, fazendo um binômio carro-homem bastante rápido. E Hélio De Angelis vai tentando uma melhor recuperação, ele que está em sétimo, brigando muito com Arnoux pela sexta posição. E a torcida no Brasil, evidentemente, essa altura é toda por Hélio De Angelis, para que ele consiga essa sexta posição e evite a marcação de pontos por parte de René Arnoux, o que dá ainda um melhor posicionamento a Nelson Piquet, já que Arnoux divide a liderança do Mundial de Pilotos com Nelson Piquet. E não marcando pontos, continuará a seu lado. E os dois podendo ser ultrapassados apenas e tão somente por Alan Jones, que é o segundo colocado, e na confirmação de um segundo lugar passaria um ponto à frente. E teríamos para a próxima corrida, para o difícil, sinuoso, mas tão tradicional circuito de rua de Mônaco, de Monte Carlo, para Mônaco, a definição ou a sequência desta luta entre Alan Jones, René Arnoux e Nelson Piquet. E você vai acompanhar também pela Rede Bandeirantes de televisão o Grande Prêmio de Mônaco. Dia 18 é a próxima da Fórmula 1. Esporte é com a Bandeirantes. No circuito de Mônaco, os carros já vão ter um acerto e uma performance muito parecida com aquele circuito de Long Beach. Porque
é um circuito onde o efeito solo não é tão significativo. Portanto, os Williams, os Ligiers e esses outros carros que nós vemos vão ficar todos limitados. Novamente, equiparados aos Alfa Romeo. Nós observamos uma performance, olha a tábua de cronometragem da equipe da Renault. Toda a parte de cronometragem feita por computador. Mas íamos falando que nos Estados Unidos o efeito asa não era tão importante, sim a suspensão propriamente dita como o motor. Tivemos aí Arnoux com Villeneuve brigando bastante por essa quinta posição. E por incrível que pareça, Didier Pironi já chegando a Arnoux, que é o 6º colocado. Vocês já sabem, Pironi é o primeiro, o segundo é Jones, o terceiro é Reutemann, o quarto é Jean-Pierre Jarier. Vocês viram ali o quinto e sexto, Villeneuve e Arnoux. O Arnoux brigando pela quinta posição já com o Villeneuve. E o Pironi já se aproximando para colocar uma volta de vantagem, o que não será difícil, aliás, tenho certeza que irá acontecer pelo rendimento do seu carro. Irá colocar uma volta de vantagem sobre o quinto colocado desta corrida. Teremos apenas 4 na mesma volta. De Pironi exatamente até Jean-Pierre Jarier. Quando chegamos a 50 voltas, vamos para a volta de número 51. Já com 2/3 da prova completados, nós observamos que o rendimento do carro do Pironi é perfeito, muito próximo daquele rendimento que Nelsinho Piquet teve nos Estados Unidos com o seu Brabham. Ele realmente conseguiu livrar uma volta até em cima do terceiro colocado, que foi Emerson Fittipaldi. Somente Patrese, que chegou 45 segundos atrás dele, chegou também na mesma volta. Aí o Pironi, um pouco mais à frente do Pironi, nós temos Arnoux e Villeneuve, que é a grande luta do momento. Que, aliás, já foi uma grande luta também no Grande Prêmio da França. Quando nós observamos que esses dois aí trocaram roda, bateram roda para conseguir uma posição. De vez em quando o câmera da TV belga se perde um pouco e a gente fica vendo o asfalto. Mas ele se recupera e estamos aí observando novamente o Pironi na caça de mais 2 que estão à sua frente, que aliás estão à sua frente em termos, porque estão na realidade atrás dele, uma volta atrás. E dessa ultrapassagem que tanto Pironi quanto Villeneuve podem se aproveitar. Vamos ver qual vai ser a jogada, o movimento de peça que cada um vai ter nessa aproximação do Pironi. Desde que o Arnoux não consiga a ultrapassagem até a chegada do Pironi, na passada do Pironi vai acontecer coisa. Porque o Arnoux vai tentar pegar uma carona quando a tentativa de ultrapassagem. Ele tem que se posicionar bem encostado ao Villeneuve para que o Pironi tente uma dupla ultrapassagem. Tente passar pelos dois e ele possa entrar na carona do Pironi para deixar o Villeneuve na saudade. Aí na chicane, daqui a pouquinho nós vamos ver. Já que eles insistem em acompanhar o Pironi, daqui a pouquinho ele chega próximo aos dois e a gente acompanha a disputa pelo 5º e 6º lugar, que é o que de melhor acontece na prova nesse momento, na 52ª volta. Quando nós vamos para 20 voltas apenas para o término da competição. O Arnoux tentou abrir, o Pironi chega, Didier Pironi vai se aproximando, vai tentar a ultrapassagem. E mais asfalto. Ele ficou marcando a chegada do Jones, o Jones não chega. Chegou foi o De Angelis. Chegou o De Angelis, que tem uma volta atrás, o De Angelis, que é o 7º colocado. Só agora chegou Alan Jones, que é o 2º, fazendo mais uma ultrapassagem sobre o John Watson. Enquanto isso, o Pironi vai tentar a ultrapassagem em cima de René Arnoux e de Gilles Villeneuve. Scheckter passando agora, que vem ele aí no seu 8º lugar. E aí a gente fica vendo o pessoal que está aí. E demos uma olhadinha também no Keck, que está vindo aí atrás. Agora, realmente, aquela ultrapassagem entre Pironi, o Villeneuve e o Arnoux pode dar panos para manga, porque realmente o Villeneuve não vai gostar não. Quando passam por ele assim, aí tá o Reutemann passando, que é o 3º colocado. Quando passam por ele assim, ele fica bravo, ele fica macho e ainda está. Tá aí o trio. Já numa volta seguinte, né? Nós os vimos pela última vez, exatamente nesse ponto, depois da chicane. Então nós já vamos na volta seguinte. Agora vamos acompanhá-lo. Temos Villeneuve, Arnoux e Pironi. E aí a classificação. Pironi primeiro, Jones segundo. Olha aí, Pironi colocou por dentro. O Arnoux não foi nessa. Ficou com o Pironi posicionado entre os dois. E com isso perdeu o contato com o Villeneuve. Ele vai agora tentar aproveitar o vácuo de Pironi.
Pironi coloca uma volta de vantagem sobre o sexto colocado, que é René Arnoux. Realmente o Arnoux não foi lá. Ele deixou o Pironi passar, bancou um bom moço. Mas vamos ver, pode ser que ele queira ficar ali perto do Pironi, e na hora que o Pironi tentar o Villeneuve, ele tente também a ultrapassagem. Na realidade, os dois franceses ali, eles foram bastante cavalheiros, tanto o Pironi quanto o Arnoux procederam muito bem. Agora tem um outro canadense francês ali na frente, que é o Villeneuve, que não está querendo partir desse cavalheirismo, não. Ele não é muito chegada da passagem para ninguém. Mas o carro do Pironi, olha, já abriu o Pironi na entrada da reta, ele já abriu, já ultrapassou na chicane, já vem na frente, já deixou o Villeneuve. O Arnoux já aproveitou para se aproximar, porque sempre que um carro é ultrapassado numa curva, ele é obrigado a modificar a sua trajetória, então ele perde um pouco de rendimento. Foi o que aconteceu com o Arnoux quando foi ultrapassado, perdeu contato com o Villeneuve, e agora quando o Villeneuve foi ultrapassado, acabou por permitir a recuperação de René Arnoux, que volta para brigar pela quinta posição. Mas já que eles vão mostrando apenas e tão somente o Pironi, eu vou lhes dizendo que esporte é com a Bandeirantes. Nós vamos com 55 voltas, estão restando 17. O Lafite é o novo recordista, com 1:21:27, com uma média de 188,8 km por hora. Na realidade, na contagem atual de pontos, somente 50% das provas são contadas. Ou seja, na primeira fase, onde serão corridas 8 provas, 4 provas serão abandonadas. 4 resultados, os 4 evidentemente piores resultados, serão abandonados. O Nelsinho já abandonou o resultado do Brasil e já abandonou também o resultado da Bélgica. Portanto, ele já tem 2 zeros para abandonar. O Arnoux tem uma porção de 0 para abandonar, mas em compensação tem 2 noves. Quer dizer, os 18 pontos que o Arnoux somou foram os 2 primeiros lugares que ele teve. Portanto, ele estaria ainda com 9,9, com 18 pontos até agora. E o Nelsinho estaria com 15 pontos, logo em segundo lugar. O Jones ainda não teria essa contagem de pontos. Ele estaria em terceiro lugar ainda. Mas se ele fechar o segundo lugar hoje, aí sim, ele poderia estar novamente em segundo lugar, empatado com o Nelsinho Piquet. Portanto, essa análise ainda, embora prematura, mostra para realmente que a gente possa ter uma ideia dos pontos que serão jogados fora. No caso, o Nelsinho pode jogar 2 provas que marcou 0 pontos. Jones também marcou 0 pontos em 2 provas. O Pironi também, o nosso amigo Arnoux também 0 pontos. Quem está aparecendo agora, então, é o Pironi, que com esses 9 pontos e com os que ele já tinha somado, seus 8 já somados, passa a 17 pontos. Somente a 1 ponto atrás de Nelsinho Piquet. Esse sim é que está ascendendo. É mais um a entrar na briga. Jones, Arnoux, Pironi, Piquet. Mais um a entrar na briga de uma temporada que será sensacional. Será toda ela disputada, toda ela batalhada, com amplas possibilidades, com ótimas oportunidades para Nelson Piquet, e que você vai curtir toda ela pela Rede Bandeirantes de televisão. Esporte é com a Bandeirantes. O Pironi ficou sabendo que o Lafite havia baixado a sua volta e voltou a baixar. Fez 1:20:29. E passa a ser a melhor volta até aqui deste Grande Prêmio da Bélgica de 1980 e novo recorde do circuito de Zolder. Nós vamos para 57 voltas. Arnoux já passou a Gilles Villeneuve. Arnoux já passou a Gilles Villeneuve. Não deu para ver, mas ele passou. Quanto tá a televisão belga, hein? Vem ali em quinto lugar. E são 2 pontos. São 2 pontos que ele está fazendo. Então, o primeiro colocado é Didier Pironi. O segundo, Alan Jones. O terceiro, Reutemann. O quarto,
Jean-Pierre Jarier, o quinto René Arnoux e o sexto Gilles Villeneuve. Os 6 que marcam pontos quando nós temos 57 voltas, restando somente 15 voltas para o término do Grande Prêmio da Bélgica em 1980. A quinta prova, a quinta etapa desta temporada de 80 de Fórmula 1. Você viu aí o Arnoux passando e viu agora o Villeneuve, o quinto e sexto. E o Arnoux que já deixa uma certa vantagem sobre Villeneuve. E nós vamos aguardando a presença do sétimo, que vem aí quicando, cheio de um trecho da pista, cheio de bumping. Ele vem sacrificando a sua suspensão, que é exatamente Hélio De Angelis, que é o sétimo colocado. Atrás dele, George Scheckter, que é o oitavo. Esses os 8 primeiros colocados. E vem ali na carona o Keck Rosberg numa 9ª posição, brigando por algo de mais positivo à frente. E 2 informações importantes. Emerson Fittipaldi teve problemas de motor, parou no circuito. Longe dos boxes, não voltou, está lá assistindo tranquilamente, olhando a moçada rodar. E Nelson Piquet, que acabou batendo, teve travada a sua roda traseira. No momento da frenagem, travou a roda traseira e ele não conseguiu conduzir o carro, não conseguiu fazer a trajetória correta, desgarrou, saiu da pista, suavemente bateu nas telas de proteção, mas o suficiente para impedir a sua continuação numa corrida em que ele, se não tivesse travado esse problema de travar a sua roda, mas já era um problema de freio, Gil, que talvez determinasse a sua queda de rendimento e o seu afastamento do posicionamento do Reutemann, que agora está em terceiro, porque ele correu junto a Reutemann e de repente perdeu o contato. E quando a gente sentia que ele perdia contato, teve o freio travado, a roda travada e bateu. E se ele não tivesse tido esse problema, estaria agora brigando por uma terceira posição. Realmente essa é a hipótese mais provável, enquanto o Alan Jones faz um 20,97, tirando do Pironi a volta mais rápida. A volta mais rápida agora e o recorde da pista é de Alan Jones, que mostra então que nesse estágio ele está realmente ainda com o Pironi na sua alça de mira. Não está vendo ainda, mas ele está procurando para botar na alça de mira. Vejam para o que nós estamos encaminhando. Nós estamos encaminhando para uma colocação no Mundial com René Arnoux com 20 pontos, com Jones com 19, Piquet com 18 e Pironi com 17. 4 pilotos do mais alto nível, de 4 equipes diferentes, com 4 carros diferentes, um Renault, um Williams, uma Brabham e uma Ligier. 4 pilotos de 4 equipes diferentes, a 1 ponto um do outro, 20, 19, 18 e 17. E o racha, e a briga, e o início de definição fica para o Grande Prêmio de Mônaco, o circuito de Monte Carlo, no próximo dia 18, que você vai acompanhar pela Rede Bandeirantes. Esporte é com a Bandeirantes. Voltamos com o Grande Prêmio da Bélgica. Circuito de Zolder, 72 voltas, 1980. Pironi, liderança tranquila. Segundo, Alan Jones. Terceiro, Reutemann. Quarto, Jarier. Quinto, René Arnoux. Sexto, Villeneuve. Sétimo, De Angelis. Scheckter vem por aí. Está o Pironi. Vai colocar mais uma volta. Exatamente sobre... Ele vai tentando alcançar o Jarier, que é o 4º colocado. Mas uma verdadeira fera. O Pironi está ele passando por Jean-Pierre Jarier e o líder colocando uma volta sobre o 4º colocado. Então só temos 3 competidores na mesma volta. Exatamente Pironi, Jones e Reutemann. Engraçado que o Jarier parece que não gostou muito, ele deixou passar, mas logo depois ele tentou uma reultrapassagem, não sei propriamente por quê. Ficou bem difícil de acontecer. O carro do Pironi está um foguete realmente. Ele está absolutamente acima dos outros. A tocada do Pironi foi fantástica durante toda a corrida. Aí vai ele. Para mais uma volta. Essa curva que falávamos é uma curva
aparentemente uma curva dupla, ela tem duas fases. A primeira não se tangencia. E a segunda, sim, na segunda parte é que há a tangente. Quando passarmos por lá novamente, vamos comentar sobre isso. Observa o trecho rápido que aí o Pironi vem fazendo, com as tangências perfeitas, pegando a reta para ir para a chicane agora. Agora sim, ele vem de quinta para segunda. Aí tá, já em segunda marcha, 145 km por hora, isso daí. Uma freada de 245 para 145. É uma freada de 100 a 0. Daí o Pironi indo embora. Realmente descobriu o caminho das pedras nesse circuito de Zolder. Neste domingo, às 8 da noite, Hebe, a sua alegria, a sua simpatia, sua forma única de conduzir as entrevistas e as entrevistas com personalidades do mundo da política, das artes, da música, do esporte. Às 8 da noite, domingo, pela Rede Bandeirantes de Televisão, a presença de Hebe Camargo. Também se aproximando bastante, num ritmo bastante interessante. Aí a coisa está mudando aí no segundo pelotão. O Arnoux já partiu para o Jarier. O Arnoux realmente sentiu que o carro está em pé, está inteirinho e partiu para o Jarier. Ele está ganhando alguns segundos por volta, alguns décimos de segundo por volta em cima do Jarier. O De Angelis também está vindo bem. O De Angelis está ali pegando uma carona do Alan Jones, fez o segundo colocado, o Jones, colocando uma volta de vantagem sobre o sétimo. O segundo colocado, este Alan Jones, colocou uma volta de vantagem sobre o sétimo, o De Angelis, que tenta pegar uma carona do Alan Jones para ver se chega próximo a Villeneuve, que é para brigar por uma sexta posição e ver se marca um pontinho. Exatamente. Ele que tem 6, foi o segundo no Grande Prêmio do Brasil. Ele pegou o ritmo aí. Por enquanto ele está aguentando o ritmo. Vamos ver até onde vai. Lá vem ele ali, vem bem no ritmo do Alan Jones. Enquanto o carro do seu companheiro de equipe ficava ali do lado, de Mário Andretti. Nós vamos para as 10 últimas voltas do Grande Prêmio de Fórmula 1 em Zolder, na Bélgica. Esporte é com a Bandeirantes. Estamos aí à espera de Pironi, que lá vem ele, entrando na reta dos boxes. Seguido ali do ATS, de Lammers, que ainda continua na prova. Aí nós tivemos a 63ª volta completada, restam 9. Villeneuve aí em sexto, mas bem atrás. Número 4, que é Derek Daly, Reutemann. E aí, Pironi. Pironi vai buscando mais uma volta. Aí está ele completando a chicane, a colocação oficial. Na volta número 60, estamos na de 64. Pironi, Jones, Reutemann, Jean-Pierre Jarier, Arnoux e Gilles Villeneuve, confirmando as posições dadas pela Rede Bandeirantes de televisão e pela Rede Bandeirantes de rádio também. Toda a corrida. A vantagem de Pironi para Jones agora é de 20 segundos. Vejam bem, de 20 segundos. Depois ele tem Jones, que vem em segundo lugar. Em terceiro, Reutemann. Em quarto, Jarier. Em quinto, Arnoux. Em sexto, Villeneuve. Aí ele passando pela posição de grid. Restando 10 voltas. E só temos 3 carros numa mesma volta. Pironi, Jones e Reutemann. Já que você viu quando ele colocou uma volta de vantagem sobre Jean-Pierre Jarier, piloto do Tyrrell, número 3, da equipe de Ken Tyrrell. A equipe que foi campeã do mundo em 1971 e em 1973, com uma verdadeira lenda viva do automobilismo internacional, o escocês voador Jack Stewart. Aí Didier Pironi vai se aproximando da sua primeira vitória. Vai se aproximando dos seus 9 pontos neste Grande Prêmio da Bélgica. Ele, Pironi, que largou na primeira fila, mas não conseguiu a pole. A pole position foi de Alan Jones, que perdeu
essa posição de destaque logo na largada para Pironi. E desde a largada foi assim. Em primeiro Pironi e em segundo Jones. E Pironi sempre sobrando na turma. Correndo à frente, botando tempo, botando espaço, botando distância em cima de Jones. Aí você vê o Jones e é a forma com que o Hélio de Ângeles acompanha. O Jones tentando e quase chegando a Villeneuve. Já estão... A diferença já não é tão grande. E quem sabe nós poderemos ter ainda alguma briga por posicionamento nesse final de corrida. A briga por um sexto lugar entre Hélio de Ângeles da Lotus e Gilles Villeneuve da Ferrari. É a Rede Bandeirantes levando a você as emoções do Grande Prêmio da Bélgica, Fórmula 1, nesta temporada de 1980. No dia 18 tem mais. Temos Grande Prêmio de Mônaco, circuito de Monte Carlo, circuito de rua, difícil, perigoso, mas tradicional, que não pode ficar fora do circo da Fórmula 1. Lá vale muito o braço, vale muito a perícia, vale muito o acerto da suspensão. E lá nós teremos, sem dúvida alguma, uma briga fantástica entre 4 nomes que se destacam nesta temporada em 1980. Porque na manutenção deste posicionamento, nós teremos no Campeonato Mundial, após 5 etapas, a liderança para René Arnoux com 20 pontos, a vice-liderança para Alain Jones com 19, o terceiro posto para Nelson Piquet com 18 e a quarta posição para Didier Pironi, quando faltam 8 voltas, para Didier Pironi com 17 pontos. 4 homens, 4 máquinas diferentes, 4 equipes diferentes, 1 ponto apenas separando cada um para cada um deles. De 20, 19, 18 e 17, respectivamente, para Arnoux, Jones, Piquet e Pironi. E uma briga que promete ser fantástica no Grande Prêmio de Mônaco, no próximo dia 18, que você vai acompanhar em toda a sua emoção pela Rede Bandeirantes de televisão. Vamos para 7 voltas apenas para o final. E Pironi vai confirmando uma carreira fantástica, Gil Ferreira. E o Laffite, que após a sua parada no box, conseguiu acertar o que estava de errado e bate novamente o recorde da pista com um 20,88 a quase 190 km por hora. Nós temos aí que o Jones em segundo está bastante tranquilo na sua posição. Só um defeito mecânico pode tirá-lo da prova. O Reutemann também em terceiro está tranquilo. Em primeiro também o Pironi. Quer dizer, desses 3, só um defeito mecânico. E temos aí aonde está a primeira posição arriscada, que é o Arnoux com o Jarier. O Arnoux e o Jarier, o Arnoux está dando toda a caça possível ao Jarier nessas voltas finais. Então sim, a quarta posição pode ser ainda conseguida e conquistada realmente por René Arnoux da Renault. Portanto, a briga principal aí é pela quarta posição a essa altura. De Arnoux para cima de Jarier. O pessoal da Bélgica é chegado no asfalto, fica por aí, tudo bem, nós não temos nada com isso. Vamos aqui tentando então saber até que ponto o Arnoux pode ter possibilidade de ultrapassar a Jean-Pierre Jarier e conquistar uma quarta posição, que lhe daria um ponto a mais. Naquela contagem que nós fazíamos, ele ia dar 20 pontos, não. Com o quarto lugar ele somaria 3 e iria 21. Aí abriria 2 pontinhos de luz para Alain Jones. E é enorme a possibilidade de ultrapassagem, porque você pode ver, você pode acompanhar, você pode ver de relance como ele estava já no vácuo de Jarier. E pela forma com que ele se aproximou, no fim de corrida, o Jarier não vai lhe dar moleza, não vai lhe permitir, não vai propositalmente diminuir o seu ritmo, Gil. Então, a forma com que ele se aproximou, tirou os segundos que o separavam de Jean-Pierre Jarier, nos dá a certeza de que ele tem um carro em melhores condições agora. Em melhores condições de motor, de suspensão, de estabilidade, de freios. E isso lhe dá exatamente a possibilidade de ultrapassagem. E a quase certeza de que vai conseguir este quarto posto. Ele está com mais conjunto mecânico que o Jarier. Vamos ver como é que ele vai usar isso. Faltam 6 voltas. Aí vem a dupla da briga. Por enquanto o Arnoux ainda não conseguiu ultrapassagem sobre Jarier. Vamos ver se a gente consegue agora acompanhar um pouquinho isso que de mais emocionante vai acontecendo neste final de Grande Prêmio da Bélgica em 1980.
É um circuito cuja ultrapassagem é muito difícil. Saiu ali o Arnoux, mas teve que voltar. A ultrapassagem é muito difícil em Zolder. E desse trecho daí em diante a coisa se torna mais complicada. A curva possível, que é possível uma ultrapassagem, é a Stereo Watch. Vemos aí a brisa, quase vento, né? Batendo no autódromo de Zolder, na Bélgica. Uma época em que faz muito frio lá. Já para a primavera, olha a tentativa de Arnoux, colocou por dentro, fechou-lhe a porta. Ele botou, mas não foi com aquela decisão toda. Eu diria até que ele não botou, ele saiu. Ele tentando tirar, talvez até tentando quebrar um pouco a concentração do Jarrier à frente. Parece que a televisão belga ouviu a bronca, entendeu e resolveu acompanhar aquilo que de melhor acontece neste exato momento, quando restam 5 voltas. Completa mais uma volta também Jarrier, consegue uma certa vantagem sobre Arnoux, rendendo melhor, inclusive na reta, o Tyrrell de Jarrier. Agora aí o Arnoux vai tentar encostar de novo. E essa vale apenas para São Paulo, hein? No canal 13, TV Bandeirantes de São Paulo, às 4h30 da tarde, direto de Recife. O Palmeiras joga a sua sorte na Taça de Ouro do Campeonato Brasileiro de 1980. Palmeiras e Santa Cruz. E logo após, para a Rede Bandeirantes de televisão, às 18h30, portanto, o melhor do tênis, o final do Grand Smash Cup, direto do Ibirapuera. Aí continua o Jarrier sustentando, segurando esta sua 4ª posição. Vamos para 4 voltas. Estamos chegando ao final do Grande Prêmio da Bélgica em 1980. E aí Arnoux é sempre nesse ponto, mas ele não tira. Ele apenas desgarra um pouquinho mais na curva e não consegue aceleração suficiente para colocar por dentro, para buscar o posicionamento por dentro na curva seguinte. Aí ele vai tentar mais uma vez, Jarrier segura, sustenta, a briga é boa. Ela vale 1 ponto essa briga, porque o 4º lugar dá 3 pontos a esse 4º colocado. O 5º lugar dá apenas 2 pontos. O Arnoux, que com a 5ª posição vai a 20 na liderança do campeonato, com a 4ª pode ir a 21 e folgar um pouco mais. Sobre Alan Jones, sobre Piquet e sobre Pironi, as feras que brigam pela liderança do Mundial de Pilotos nesta temporada de 1980. E eles têm ali pela frente o campeão mundial do ano passado, que é Jody Scheckter. A coisa pode complicar quando eles tentarem ultrapassar Jody Scheckter. Então, Jarrier e Arnoux estão se aproximando de Jody, que vem ocupando até agora o 12º lugar. E o que você vê aí, esse é Pironi. O carro que está à sua frente é nada mais, nada menos do que Carlos Reutemann, com o seu Williams de número 28. É Carlos Reutemann. Então, vejam, este é Reutemann, o Lolli. E logo atrás vem Pironi. O Pironi vai tentar colocar no finalzinho da corrida uma volta de vantagem em cima do 3º colocado, para que apenas 2 continuem na mesma volta, ele e Alan Jones. Isso porque nós não temos umas voltinhas a mais, que não vamos a 80, porque senão ele chegava no Jones também. O Pironi está fazendo um feito conseguido pelo Piquet, que foi colocar uma volta no 3º colocado no Grande Prêmio dos Estados Unidos. E 3 voltas para terminar, o Pironi com a sua beleza de corrida até agora. Aí Pironi, enquanto isso, continua a briga de Arnoux e Jean-Pierre Jarrier. Nós vamos para as voltas finais. Nós vamos para as voltas finais. Didier Pironi vai receber a bandeirada como vencedor do Grande Prêmio da Bélgica 1980. Primeiro Pironi, segundo Jones, terceiro Reutemann, Jean-Pierre Jarrier 4º, Arnoux 5º brigando muito com ele. Oi, a fugida de Jarrier ali foi interessante. Parecia que está dirigindo um kart. Quer dizer, o Jarrier não quer dar essa posição definitivamente para o Arnoux. E está tocando mesmo o Jean-Pierre. É um final de corrida emocionante essa disputa de 4ª posição entre Jean-Pierre Jarrier, o Tyrrell e René Arnoux. Agora sim, ele tenta colocar por dentro, sempre nesse ponto. Ele sai um pouco mais, mas ele não consegue o posicionamento para tentar a ultrapassagem. Inclusive, o Jarrier essa freada, vai se segurando. Desculpa. Inclusive essa saída que ele dá desequilibra o carro para a freada. A saída para a freada do Jarrier é mais perfeita. Ele já sai por dentro, então na hora de frear ele já não tem compromisso com a curva passada.
E o René Arnoux não. Ele sai com compromisso ainda da curva passada e tenta frear por dentro. Não dá, ele tem que voltar e ficar atrás do Jarrier. Vamos para 2 voltas para o final. Definida a primeira posição para Pironi, a segunda para Jones, a terceira para Reutemann. Esses correm muito espaçados entre si, posições absolutamente definidas, a não ser que uma desgraça possa acontecer nesse final de carreira. Portanto, Pironi, Jones e Reutemann. A briga está na 4ª posição entre Jean-Pierre Jarier e René Arnoux. E Gilles Villeneuve vem na 6ª posição. E confirmando aquilo que a gente vem dizendo já há algumas corridas, a ascensão dos franceses na Fórmula 1 neste ano de 1980. Vamos ver, 6 colocados, os 6 que marcam pontos. Dentre os 6 que marcam pontos, nós temos 4, 3 são franceses e 1 é canadense, mas do lado da França, que é Gilles Villeneuve. Então nós temos Didier Pironi, Jean-Pierre Jarier, René Arnoux, Gilles Villeneuve e entre eles os intrusos ali, Alain Jones e Carlos Reutemann, os 2 pilotos da Williams. E vamos para a última volta. E neste exato instante, uma batida mais forte. Uma batida mais forte. Um carro que deveria estar tentando andar muito. Dá a impressão de ser Hélio De Angelis. Hélio De Angelis. Hélio De Angelis, exatamente. Ele disse que está tudo bem com ele. Na última volta ele bate forte. Ele que brigava muito e tentava chegar de todas as formas a Gilles Villeneuve para tentar alcançar uma 6ª posição. E acabou batendo. Você pode ver o acidente, mas saindo do carro, nada de mais sério com Hélio De Angelis, o piloto da Lotus número 12. Vamos para o final da corrida. Para a parte mais emocionante, exatamente o final. Aí está Pironi, Jones, Reutemann, Jarier, Arnoux, Villeneuve, sempre batendo com as informações da Rede Bandeirantes de rádio e televisão. Durante as 72 voltas do Grande Prêmio da Bélgica. Fórmula 1, a 5ª da temporada de 80. Didier Pironi vai para a sua primeira vitória, para a primeira vitória da Ligier neste ano de 80. Vamos para a bandeirada. Aí está a vitória de Didier Pironi. A 72 voltas, a grande vitória de Didier Pironi. Com a Ligier de número 25. Ele marca 9 pontos. Em segundo lugar, Alain Jones, que ainda não cruzou, que ainda não recebeu a bandeirada. Alain Jones, que será o segundo colocado, com o seu Williams de número 27. O terceiro será o outro Williams, Reutemann, com o número 28. E a briga ainda continua no finalzinho entre Jean-Pierre Jarier e Gilles Villeneuve e René Arnoux por uma 4ª posição. Você vê aí a volta triunfal de Pironi. Aí vem Alain Jones, recebe a bandeirada. Chega também o segundo colocado. Portanto, primeiro Pironi, segundo Jones. Vamos agora aguardar a chegada de Carlos Reutemann. Lolli, o argentino que corre com a Williams FW de número 28. Segundo e terceiro postos para carros de Frank Williams, um batalhador do automobilismo internacional. Para quem não sabe, o homem que lutou a vida inteira com as maiores dificuldades, com dificuldade de patrocínio, que teve carros ridículos e horríveis, brigando pelas últimas posições. Era uma luta constante por uma vaguinha na última fila e de repente acerta, consegue um patrocínio forte, 2 pilotos excepcionais, casos de Jones e de Reutemann, e volta a estar sempre presente nas primeiras filas, na bandeirada de chegada, nas grandes vitórias, no pódio, sempre presente a marca do FW, exatamente que significa o nome de Frank Williams, um batalhador da Fórmula 1. Recebeu a bandeirada de chegada Carlos Reutemann, e nós vamos aguardando então a chegada de 4º lugar de Jean-Pierre Jarier e Arnoux, que já receberam a bandeirada porque estavam antes de Reutemann. Aí vem Didier Pironi, já sem o capacete. Arnoux foi o 4º colocado e Jarier o 5º. No finalzinho ele conseguiu a ultrapassagem. Em primeiro Pironi, segundo Jones, terceiro Reutemann, 4º René Arnoux, 5º Jean-Pierre Jarier e 6º Gilles Villeneuve. E eu quero agora a opinião de Gil Ferreira quando a festa se estabelece com a vitória de Didier Pironi.
A corrida foi muito interessante do Pironi, uma corrida sem erro algum. Ele com isso conseguiu se aproximar bastante. Ele está em 4º lugar no campeonato mundial agora, mas está a 4º lugar, a 4 pontos apenas de Arnoux. Quer dizer, uma corrida pura e simplesmente que o separa. Aí temos aí Alan Jones com 19, Nelson Piquet com 18, Didier Pironi com 17, Arnoux lá em cima com 21, Ricardo Patrese com 7, bem mais atrás, e De Angelis com 6. Essa já é uma contagem de pontos bastante menor do que os primeiros. A briga está realmente agora, nessa primeira fase do campeonato ainda, com Arnoux, René Arnoux, Alan Jones, Nelson Piquet e Pironi. Como dizia, esse ponto para o Arnoux foi muito importante, porque essa ultrapassagem que ele conseguiu, aí vemos o carro de Hélio De Angelis quando saía da pista, ele que poderia talvez marcar um ponto, mas ainda estava em 7º, não perdeu nada. 7º lugar, não marca nada, ele não marcou nada, ficou tudo em casa. Mas o Arnoux com 21 pontos ainda pode ser alcançado, já que está muito próximo de Alan Jones com 19, que por sua vez está próximo de Piquet com 18. Aí tem Pironi, feliz com sua vitória, e Pironi com 17. Então entre esses 4 tudo pode acontecer e o campeonato ganhou uma nova motivação. Mais um que já desde o início deveria estar ali, chegou para ocupar o seu lugar de mérito. Pironi com essa corrida mostrou realmente o que já vinha desde o início do ano se confirmando. É um piloto fantástico, um piloto preciso, rápido, formado na escola francesa atualmente, como Lafitte, como Arnoux, como Prost, como Jean-Pierre Jarier, como todos esses pilotos fantásticos que a França vem formando através da sua escola de automobilismo, através do patrocínio que existe até por empresas estatais como a Elf e a Renault, que são as duas empresas que incentivam o automobilismo francês. Com isso nós temos um número tão grande de franceses atualmente disputando a Fórmula 1, e todos competitivos. É difícil nós observarmos um francês que não seja competitivo. Isso veio em função da escola de automobilismo francesa, a maneira que a competição é feita na França e a maneira que é levada a séria e acompanhada pelo público e prestigiada pelos patrocinadores. Temos aí o resultado com Pironi em primeiro, com Ligier, carro também francês. Em segundo, Alan Jones, o australiano, que batalha tanto tempo para conseguir um campeonato mundial e que vem mostrando uma coerência incrível esse ano. Uma temporada perfeita, tirando o segundo, tirando o primeiro, tirando o terceiro, mas sempre ali. Aí está, ao lado direito, vai aparecer ao lado direito de Pironi, o nosso querido australiano Alan Jones. E Carlos Reutemann, que mostrou que optou certo quando saiu da Lotus para entrar na Williams. Ali Alan Jones se colocando ao lado de Pironi e o cumprimentando pela vitória. O Alan é realmente um desportista. Ele cumprimenta, gostando de estar ali, mas realmente ele fica satisfeito com a vitória do Pironi, conforme podemos observar por esse gesto. É realmente um esportista, o Alan. E ali do lado vai o teammate de Alan Jones, tomando a sua tradicional laranjada. E vai o teammate de Alan Jones, que será Carlos Reutemann. Aí vem ele, chegando nesse exato momento, Lolli, para figurar também no pódio. Ele que fez uma corrida também muito boa. Não teve carro para acompanhar os que estavam imediatamente à frente, que eram Lafitte e Pironi, aliás, pela ordem Pironi e Jones. E Lafitte fez uma corrida inteligente, sustentou o assédio de todos aqueles que dele tentaram se aproximar e conquistou um terceiro lugar. Com esse terceiro lugar, somou mais 4 pontos nesse campeonato mundial de 1980. Aí a imagem da vitória, a imagem da consagração de Didier Pironi. Nós vamos repetindo as primeiras posições, aquelas que realmente chamam a atenção, porque a grande briga fica para Mônaco no dia 18 de maio. Em primeiro lugar no Mundial, René Arnoux com 21 pontos. Em segundo, Alan Jones com 19. Em terceiro, Brasil, Nelson Piquet com 18 pontos. Em quarto, Pironi com 17 pontos. E estes 4 vão estar, sem dúvida alguma, na luta pelas primeiras posições no Grande Prêmio de Mônaco, no circuito de Monte Carlo, no dia 18 de maio, a próxima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Gil Ferreira terminando a sua participação com as últimas informações.
já que nós estamos num campeonato de pilotos, mas também de construtores, quem assumiu a liderança do campeonato de construtores foi a Ligier, que com esses 9 pontos conquistados hoje por Pironi, somam 23 pontos. Ligier com 23 pontos, Williams com 21 pontos, Renault com 21 pontos também e Brabham com 18 pontos. Portanto, Ligier, Williams e Renault na liderança do campeonato nesta ordem de construtores. Aí, com a imagem do vencedor, Didier Pironi, nós fechamos a nossa transmissão, mais uma exclusiva da Rede Bandeirantes de televisão, o Grande Prêmio da Bélgica, 1980, a vitória do francês Didier Pironi, mais uma exclusiva da sua Bandeirantes. Temos um novo encontro na Fórmula 1, no dia 18, direto de Mônaco para você, a 6ª etapa, o Grande Prêmio de Mônaco. Quem sabe, vamos torcer para uma melhor sorte por Nelson Piquet, que é o 3º colocado no Campeonato Mundial, e uma vitória sua em Mônaco, independente de qualquer resultado, de qualquer piloto que possa marcar qualquer ponto nas posições secundárias, o levará de volta à ponta do Campeonato Mundial de Fórmula 1 neste ano de 1980. Até Mônaco, 18 de maio, quando vamos mais uma vez torcer por Nelson Piquet. Esporte é com a Bandeirantes.